a diferença de ultrassom, ultracavitação, lipocavitação, lipo sem corte. Todas essas nomenclaturas, elas são relacionadas ao uso do ultrassom como forma terapêutica para tratar a adiposidade localizada. Então, esses nomes, eles são nomes mais comerciais. Então, o que é ultrassom? O ultrassom, ele é um equipamento que emite ondas, mecânicas que fazem uma agitação molecular nas nossas células, e isso promove aquecimento, aumento metabólico, aumento de função celular. E de diversas formas, esse equipamento de ultrassom pode atuar diretamente na gordura. Dependendo da frequência em que eu tenho esse equipamento, por exemplo, equipamentos de 20 a 60 Hz, eles são equipamentos de baixa frequência, fazem com que o meu adipócito entre em ressonância e isso gera uma lesão da membrana celular, levando à morte desse tecido ou lesão desse tecido. Esses equipamentos de baixa frequência de onda sonora, eles são classificados como ultracavitação, porque eles atingem tecidos mais profundos. Também pode ser usada a terminologia lipo sem corte, principalmente quando a gente usa ultrassom focalizado, que seria um equipamento de ultrassom que não tem a cerâmica plana, é uma cerâmica que ela é mais curva, essa cerâmica, e isso consegue direcionar o feixe do ultrassom. Por que isso é importante? Porque quando a gente usa o equipamento de ultrassom, ele acaba fazendo um fenômeno que a gente chama de cavitação. Essa cavitação ela pode ser estável, que é quando você tem agitação das moléculas, por influência mecânica, como, por exemplo, você coloca uma água para ferver, essas moléculas elas vão se agitar e vão formando bolhas, entre uma e outra. Isso acontece também no nosso tecido, no líquido intersticial ou nas células, elas acabam formando bolha. Então, a formação de bolha no tecido a gente chama de cavitação. Isso com ultrassom pode acontecer de forma normal, pode ter essa cavitação no tecido e vai gerar um aquecimento. Mas, dependendo do equipamento, essa cavitação pode se tornar instável. E aí você tem um rompimento da célula ou uma lesão celular, levando à apoptose. Mas dependendo do equipamento que você está usando, se é um ultrassom de 1 ou 3 MHz que tem a cerâmica plana, você vai ter uma lesão principal dos tecidos mais superficiais, da pele, por exemplo, e não vai atingir tecido mais profundo. Por isso que tem o equipamento focalizado, onde o feixe vai estar curvo, e aí ele vai direcionar diretamente o aquecimento dessa célula na distância em que eu vou determinar, 1, 2 centímetros, dependendo do quê? Da frequência do meu equipamento. Então, o termo ultracavitação, lipocavitação, cavitação sem corte, está relacionado ao equipamento de ultrassom e o seu metabolismo na gordura. Ele pode ser por alteração da membrana celular, pode ser por apoptose dessa célula ou por aumento metabólico. Então, o que vai fazer isso variar? A frequência do meu equipamento. Então, se você entender sobre frequência do equipamento, se ele é um equipamento plano, se ele é um equipamento curvo, você vai entender qual é o efeito fisiológico do ultrassom na sua célula de gordura.